Repete comigo assim: parábolas do coração. Parece nome de novela, mas não é. Nós vamos entregar hoje, o Espírito Santo vai entregar nas suas mãos hoje uma chave espiritual que pode, eu disse pode, porque depende de você querer, pode mudar a história da sua vida. Semana passada, em um dos tópicos da mensagem, e aliás ela está no YouTube, você pode ir lá, se não esteve presente ou não se lembra, recapitular e rever. Um dos tópicos da mensagem diz assim: palavras não são apenas palavras. Por quê? Porque cada palavra que nós liberamos como crentes em o Senhor Jesus, elas são verdadeiramente sementes, verdadeiras sementes que vão germinar no mundo espiritual. E hoje eu quero falar sobre as palavras que são sementes, sobre as parábolas de Jesus, sobre uma em especial, e declarar que existe sim um terreno fértil, que é o seu coração. Diga comigo, repita comigo: as palavras são sementes. O meu coração é terra boa. Assim, parafraseando um texto bíblico, tem uma canção que nós até cantamos a semana passada, que diz: venha o teu reino, venha o teu governo. O reino de Deus, ele veio com a pessoa do Senhor Jesus. Jesus voltou para o céu, mas o reino de Deus permanece nessa terra, não fisicamente, mas ele permanece nessa terra dentro de cada um de nós. Por quê? Porque o rei habita dentro de você. Aonde o rei habita? Dentro de mim. Aonde habita o rei? Dentro de mim. Através da pessoa do Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, nós fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus está em nós. E em breve ele estará conosco, entre nós, quando Cristo voltar para reinar fisicamente a partir de Jerusalém, sobre todas as nações da terra. Mas hoje é importante sabermos que o reino já está entre nós. E o reino, ele apresenta segredos, mistérios, que não são compartilhados com todas as pessoas, mas apenas com aqueles que são cidadãos do reino. Aqueles que têm o Senhor Jesus no seu coração, já creram em Cristo, por isso têm um novo coração, um novo espírito. Então existem segredos e mistérios do reino, que quando desvendados, diga assim: hoje nós vamos desvendar mistérios. Quando esses mistérios são desvendados, a sua vida muda. Muda a sua saúde, muda a provisão e a prosperidade da sua casa, muda o seu ambiente, muda a sua comunhão com Deus. Deus vem mudar tudo, para que se cumpra a palavra de Jesus lá em João capítulo 10, e diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque essa palavra para muitas pessoas é apenas uma utopia, um devaneio, mas eu quero que ela se transforme numa verdade real na minha vida e na sua vida. Então eu declaro sobre você a abundância de Deus nessa noite, a partir das palavras de Jesus. Diga: eu quero. Então vamos aos segredos. Existem mistérios e hoje nós vamos entender algumas delas. Jesus usava parábolas, e usava parábolas não apenas para ilustrar aquilo que ele estava falando, mas também para esconder verdades espirituais dos incrédulos. Incrédulos, zombadores, pessoas que debocham da palavra, da vida do crente, esses não têm a revelação dos mistérios, têm até a palavra, ouvem a palavra, mas essa palavra que é semente não faz diferença na vida delas, porque não há um interesse verdadeiro, não há um interesse profundo em buscar as grandezas de Deus. Então no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 10 em diante, diz assim: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe o significado das parábolas. E ele respondeu, olha o versículo 11, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora. De modo que, mesmo que vejam o que faço, não compreenderão. E, aliás, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Fica parecendo que Jesus está selecionando, fazendo seletivo na escolha, mas na verdade não é nada disso, porque ele fala para uma grande multidão, e no meio de uma multidão de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas, existem aqueles que têm um desejo profundo de conhecer os segredos de Deus, conhecer os mistérios do reino, desenvolver sua vida e a sua fé.
desenvolver a vida cristã, estar na presença de Deus. E existe aqueles que estão ali apenas por estar, e às vezes até pior, como disse, são zombadores, são pessoas que ridicularizam a pregação do Evangelho, que não se aprofundam naquilo, e no máximo esperam estar ali para receber algum favor e alguma graça da parte de Deus. A esses, parábolas. Para os outros que têm interesse, revelação. Diga, eu vim nessa noite para receber revelação do Espírito. De que lado você está? Você é um no meio da multidão que até está presente, mas não consegue desfrutar, não consegue se apropriar? Ou você é daqueles? Olha só o que diz o versículo 11. A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Diga, para mim. Quando eu quero dizer que Deus está revelando os segredos e mistérios do reino dele para você, para a sua vida, para a sua família, vão mudar a sua história, vão mudar a sua trajetória de vida, vão fazer vocês diferentes de tudo aquilo que vocês já experimentaram até hoje. Mas e o meu irmão? Se ele quiser, tem para ele também. Para o meu amigo, ele está aqui do meu lado, mas ele está mastigando chiclete, olhando na rede social, está jogando joguinho. Hoje ele é um zombador. Mas se ele quiser, vai ter oportunidade para ele também. Diz amém. Porque muitos são reunidos, né? Mas quando chegam os 12 e todos aqueles outros que quiserem estar presentes ali junto do grupo seleto, e esse grupo não é seleto porque Jesus escolheu o A, o B, é seleto porque as pessoas escolheram estar junto dele, pagar um preço e ouvir da palavra. Esses receberão os mistérios do reino de Deus. Então, essa é a palavra. E Jesus, no versículo 13, ele conclui esse pensamento dizendo assim, disse Jesus, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Ele está falando da parábola do semeador, de semear e de colher. E essa é a principal das parábolas, e se nós não tivermos o pleno entendimento do que revela essa palavra, as verdades espirituais que revelam essa palavra, nós não vamos ter condição de entender as outras. Vamos ser crentes, vamos para o céu, vai ser uma bênção, mas você vai ficar aquém daquilo que Deus pediu, sonhou e preparou para você. Você quer mais? Você quer mais? Deseja mais? Eu tenho uma igreja que deseja, eu tenho uma igreja que é só espectadora, eu tenho uma igreja que quer aprofundar, eu tenho uma igreja que é apenas participante de um contexto. Deus quer puxar mais e quer entregar mais nas suas mãos nessa noite. Então existem verdades espirituais. Por exemplo, Gênesis no capítulo 8, no versículo 22, diz assim, enquanto durar a terra. Tem terra, você está pisando na terra, a terra ainda existe, então Deus está dizendo, isso é um princípio, é uma lei espiritual, enquanto durar a terra, haverá, diga, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os ciclos naturais. Eu não quero falar de agricultura, eu quero falar da semeadura, do plantio e da colheita da palavra de Deus. E as nossas palavras, a palavra de Deus na nossa boca também são sementes, e o nosso coração é a terra. Então esse é um princípio. Deus faz todas as coisas através da sua palavra. Então a palavra é semente, e quando nós recebemos essa palavra, nós somos mudados, nós somos tocados e nós somos transformados de glória em glória. Então, existe um mistério aí, e o mistério é o coração. Quando nós vamos entender a parábola do semeador, e todos aqui conhecem ela plenamente, eu tenho certeza disso, já foi ministrado, ensinado muitas vezes, fala de 4 tipos de solos diferentes, mas na verdade o solo é um só, o solo é o coração. Qual é o solo? Oração. E fala que tem um solo, e tem outro solo, e tem outro solo, e em volta desses solos existem circunstâncias, ladrões, problemas, dificuldades, espinhos, mas o coração continua sendo um solo bom. Se você, diga eu, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o seu coração é terra boa. O seu coração é terra boa. Se você ainda não recebeu Jesus, faça isso nessa noite, para que o seu coração também seja terra boa. Sabe, Jesus mesmo disse que a carne é problemática, mas o Espírito está pronto. O Espírito é o coração, é o novo coração que Ele colocou dentro de você. E se o nosso Espírito e o nosso coração está pronto, existe então
problemas com relação às sementes, que são as palavras. Elas são declaradas, mas o inimigo pode vir em forma de pássaro e roubar as sementes. O inimigo pode vir em forma de circunstâncias e problemas e também tirar a semente, secar a planta recém-nascida. O inimigo pode vir em forma de espinhos e sufocar aquela palavra que você recebeu no coração. Mas também pode existir um coração, e existe um coração bom, que é o coração terra boa. E quando a semente cai naquela terra, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por cada unidade de semente. Eu quero dizer para você, talvez você pense que não, mas o seu coração é terra boa. Jesus disse isso. Quando você recebe um novo coração, você tem um coração que sim é terra boa. Não é para ter dúvida, essa é uma afirmação que Jesus fez. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. Jesus explica então a parábola, eu vou ler rapidamente. Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente. Faz o quê? Arranca a semente que foi lançada onde? Em seu? Então o solo é o coração. E o maligno faz o quê? Arranca a semente. Tão rápido quanto a semente é lançada, o maligno já trabalha para que essa semente seja roubada. O passarinho vem e come a semente, porque passarinho se alimenta de semente. Então ele come e rouba a semente para que ela não possa produzir na terra boa do seu coração. Versículo 20 diz que existem outro tipo, que são aquelas sementes que caem no solo rochoso. Representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Recebe uma palavra, uma revelação, um texto, enfim, e recebe com alegria a palavra de Deus. Mas quando começa a vir os problemas, olha, diz, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, versículo 21, não duram muito. Assim que enfrentam problemas, são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam, muito rápido desanimam. O terceiro tipo são aqueles que caíram entre os espinhos, versículo 22. Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Porém, o versículo 23 fala de você, diga, fala de mim. E os que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, de 60 e de 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Você, diga eu tenho um coração, terra boa. Se o seu coração não está frutificando como você deseja, o problema não está nele. Se você é crente, o problema está na semente que está sendo plantada. Na palavra que você está declarando e na palavra que você está escutando. Porque eu quero repetir, frisar, para que isso saia daqui bem compreendido. O seu coração, meu irmão, crente no Senhor Jesus, sim, ele é terra boa. O trabalho do inimigo é roubar a semente, é matar a semente, é destruir a planta quando ela nasce. Mas o seu coração continua sendo terra boa. Não permita que o inimigo roube a mensagem. Mas pastor, eu não tenho essa convicção, eu não sei se o meu coração é um novo coração. Por isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo pelo Espírito Santo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura sou, nova criação. As coisas antigas, digo, velho coração, já foi, morreu, foi crucificado com Cristo, e agora eu tenho um novo coração, eu tenho um novo espírito, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Isso é conversão, é Deus tirando de você, num ato do poder dele pela palavra, o seu espírito morto, aquele que morreu com Adão, e colocando dentro de você um novo espírito, o espírito humano restaurado por Cristo Jesus. Você tem um espírito novinho aí. Você pode ser velho, você pode ser feio, você pode ser qualquer coisa, mas o seu espírito, o seu verdadeiro eu, é novo, é jovem, é forte, é bonito, é saudável, é vigoroso. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele aí. Ele não vai se desvalorizar, ele não vai se degenerar, ele não vai envelhecer.
Porque o dia que você estiver no céu, você vai ser para sempre jovem, porque você tem um espírito novo e vai receber um corpo glorificado. Diz amém, irmão? Mas enquanto nós estamos aqui, o reino de Deus está conosco, está em nós. E quando nós reunimos uma assembleia como essa, nós somos uma reunião dos crentes, uma reunião dos salvos em Cristo Jesus. E há poder numa reunião como essa, porque é um poder contido dentro de cada um de nós. Então, se nós temos um bom coração, diga, eu tenho. Ah, pastor, mas você não me conhece, eu sou malvado, eu tenho pensamentos horríveis. Seus pensamentos estão a nível da alma, da mente. Eu estou falando no nível do seu coração. O coração é o espírito. Nós somos o espírito que possui uma alma que habita num corpo. O seu coração é novo. A sua mente precisa ser renovada. Então não faça confusão. Deus está gerando coisas extraordinárias no seu coração, no seu espírito. E a sua mente, muitas das vezes ela vai trabalhar junto. Por isso foi ministrado aqui, Leão falou. Porque está angustiada minha alma dentro de mim. Espera em Deus. Porque a alma fica angustiada, fica aflita, fica nervosa, fica ansiosa, mas o espírito está pronto, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida através disso. Diz amém, irmão? Então vamos ficar preocupados com alguma coisa? Preocupe-se com as sementes. O seu coração é terra boa. Olha que eu estou falando bastante disso. O Espírito Santo quer que você saia entendendo. Digo, o meu coração é terra boa. Então vamos trazer aqui em bom português. Em bom português significa, aquilo que você plantar na terra boa do seu coração, você vai colher. Vamos repetir? Aquilo que eu planto na terra boa do meu coração, isso eu vou colher. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você planta coisas ruins, ou permite que coisas ruins sejam plantadas, você vai colher frutos de coisas ruins. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo... A fé vem pelo? Ouvir o quê? A mensagem é ouvida mediante a palavra. Diga palavra. As palavras são sementes. Então a fé, por exemplo, é o resultado de você ouvir a palavra. Ou seja, permitir que a palavra que você ouve e a palavra que você fala, elas possam fertilizar o seu coração. Se fizer isso, o seu coração vai produzir fé. Vamos voltar ao texto para poder fazer uma dinâmica boa de compreensão. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem. Ouvir o quê? Ouvir música, ouvir pagode, ouvir, não sei, ouvir o quê? Podcast. Ouvir a mensagem. Mas que mensagem? A mensagem da palavra de Cristo. Essa mensagem, essa semente, ela tem poder para gerar na terra boa do seu coração alguma coisa. O que é que ela gera? Fé. Quando você expõe o seu coração à palavra de Cristo, o resultado disso vai ser fé. Dá quase uma equação. Sementes da palavra de Cristo, mais coração bom. Quem tem um coração bom? Quem tem as sementes da palavra de Cristo? Você mesmo. Diz eu. Porque eu prego aqui para vocês todo domingo. Deixo as mensagens nas redes sociais e tudo mais. Mas o seu coração ouve muito mais o que você mesmo fala do que aquilo que eu falo. Não é verdade? É claro que é. O que eu falo aqui você esqueceu. Mas aquilo que você fica repetindo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, isso o seu coração vai absorvendo. E as suas palavras também são sementes. E elas vão frutificar de acordo com aquilo que você plantar. Se você entendeu, diz amém. Então, você tem a terra boa. Diz amém. Qual é a terra boa? É o meu? Mas você também tem a boa semente. Qual é a boa semente? A palavra de Cristo. Então, quando você fala a palavra de Cristo, o seu coração recebe como semente numa terra boa e vai produzir o quê? Fé. E Jesus disse assim para um certo homem: tudo é possível ao que crê.
Eu estou lhe dizendo isso, porque se você não compreender essa parábola, você não compreende as outras. Mas se você entender, não apenas no seu cognitivo, na sua inteligência, porque você é uma pessoa inteligente, mas se você crer no seu coração, a sua vida vai mudar completamente. Diz amém? Vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. Uma árvore boa não produz frutos. Diga, eu sou árvore. A pessoa que está do seu lado disse, eu sou árvore. Então pergunta para ela, boa ou ruim? Falei outro dia, há umas semanas atrás, Salmo 1, versículo 3, porque eu sou árvore plantada. Aonde? Junto aos ribeiros. E essas árvores, elas dão? Então eu sou uma árvore boa. Diga, eu sou árvore boa. Uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. A árvore cresce aonde? Na terra. Por que uma árvore cresce na terra? Porque ela foi plantada ali. Salmo 3 diz, eu sou árvore plantada. Então você também tem a capacidade de plantar muitas árvores na terra boa do seu coração. E as árvores que você está plantando dentro de você mesmo, elas são árvores boas ou são árvores ruins? E como é que eu vou saber se uma árvore é boa ou se é ruim? Pelos seus? Quem plantou a árvore? De quem é o coração? Seu. Quem planta a árvore? Olha, você mesmo. Deus está plantando semente, liberando semente. Quando você pega essa semente e repete ela, crie, por isso falei, né? Quando você repete essa palavra, você está colocando ela dentro do seu coração. E esse coração que é terra boa vai produzir de acordo com a semente que você plantar. Jesus continua dizendo assim, uma árvore identificada pelos seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Por que alguém espera plantar espinho e colher figo? Não vai. Por quê? Porque a terra não demanda qual é o tipo de planta que vai crescer. Quem escolhe a planta que vai crescer no seu coração é você mesmo. O seu coração é como solo. Se você plantar alface, você não vai colher couve. O solo, ele não tem o poder de dizer assim, não, você não precisa de alface, você precisa comer mais couve, tem mais ferro. Então você plantou alface, mas eu vou te dar couve. O seu coração é um solo, ele não vai devolver para você nada diferente daquilo que você mesmo plantou. Uma árvore boa dá frutos bons. E se você é uma árvore boa, você precisa semear sementes boas. E aí você vai colher frutos bons. E como é que eu sei disso? As sementes são o quê? Diga, palavras. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? As sementes são palavras, é muito importante que você entenda, que você acredite nisso, porque isso vai mudar a história da sua vida. Nunca mais você vai ser o mesmo se você compreender essa palavra, essa parábola, essa história. As suas palavras são sementes também. E quando você fica repetindo, expressões, palavras, sentenças, frases, a respeito, por exemplo, de ódio, de ressentimento, de vingança, você está semeando no seu coração o quê? Ódio, vingança, destruição, morte, falta de perdão. E o que você espera colher do seu coração? Que é terra boa. Você acha que vai colher amor, bondade, misericórdia? Não vai, porque você não plantou isso. Então que tipo de semente você está plantando no seu coração? Que tipo de palavra você está liberando da sua boca? Alô? Tem algum crente aqui comigo? Qual é o tipo de palavra que você está falando? As palavras que você fala, elas vão reproduzir na sua vida, porque você vai começar a acreditar nelas. Lembra que eu falei? O coração, ele produz fé. Mas se você fala de coisas ruins, ele vai produzir e vai perpetuar na sua vida aquilo que você fala. O Senhor está dizendo que minha palavra tem poder. A sua palavra tem poder junto de você mesmo. Tem um poder de convencimento. E aquilo que você declara é aquilo que você vai viver. Eu não levo jeito para isso, não vai levar mesmo. Eu nunca vou conseguir, não vai mesmo.
Você já está decretando isso sobre o seu coração. Ele nunca vai produzir fé em você, para você romper com esse limite que você mesmo está colocando diante de você. Quem está me entendendo diz amém. Versículo 45, Jesus conclui dizendo assim: a pessoa boa. Quantas pessoas boas eu tenho aqui? Tem muita gente que não levantou a mão. Acho que você não é tão bom assim, hein? É sim, irmão. Você tem um espírito novo. Você é bom. Você é abençoado. Aos olhos de Deus você é único, perfeito. Deus olha para você através de Cristo. Você é abençoado se você já tem Jesus no seu coração. Entenda isso. Então você sim, você é uma pessoa boa, mas às vezes é uma pessoa boa que está mal informada, que está crendo errado. O grande problema de todo crente é crer errado. Quando você crê errado, você vive errado. Mas quando você crê certo, você vai desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida. Diga, eu quero crer certo. Pessoas que creem certas, Jesus diz, tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Diga, o meu coração é bom. Mas ele também diz, a pessoa má tira coisas más de um coração mau, pois a boca fala. Do que a boca fala? Do que o coração está cheio. Mas o que enche o coração de coisas ruins? É a sua própria boca. Há uma inversão. Então aquilo que você planta no seu coração, você acaba colhendo. Porque a semeadura e a colheita, ela nunca vai deixar de existir. E o que eu preciso fazer? Plante sementes boas. Muda a semente. Como é que você quer colher milho se está plantando soja? Muda a semente. Muda a forma de falar, muda a maneira de falar. Coloque na sua boca as palavras de Cristo. Lembra de Josué capítulo 1, versículo 8? Josué, tu quer ter sucesso? Deus diz para ele, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele e você vai ser bem sucedido. Percebeu a chave? As sementes na boca de Josué eram, as palavras na boca de Josué eram sementes. Você sabe o que Josué fez? No meio de uma guerra, o dia estava acabando, o sol estava se pondo, e ele precisava terminar aquela guerra, matar os inimigos dele durante o dia. Ele disse assim, sol, não se ponha, lua, não se levante. Levantou os braços para o céu, e o sol parou. Porque as palavras de Deus na boca de um crente têm poder. Qual tipo de palavras você tem falado? Quais são as expressões que você tem declarado? João capítulo 6, versículo 63, o próprio Jesus diz assim, o Espírito dá vida, o Espírito Santo dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Nós estamos repetindo constantemente palavras que vêm da carne humana, da mentalidade humana. Nós falamos daquilo que nós vemos, nós comentamos aquilo que nós ouvimos, nós falamos das circunstâncias que nos envolvem. E quando nós continuamos a falar desse tipo de situação, nunca avançaremos além daquela situação pela qual nós estamos declarando. Então entenda, você precisa mudar as palavras. Jesus disse que o Espírito dá vida, Ele já deu a vida para você. Quantos têm vida em Cristo? Amém. Se você não tem, daqui a pouco eu vou chamar você aqui para receber vida de Jesus na sua vida, no seu coração, e um novo coração. Mas você que já recebeu, você já tem a vida de Cristo, o Espírito já deu a vida para você. A carne, deixa ela para lá, não reaja segundo os pensamentos lógicos e a razão da sua mente, mas reaja segundo o Espírito e a palavra de Deus. E Jesus diz, as palavras que eu lhes digo, ou seja, as palavras que Jesus pregava, elas são Espírito e são vida. Se a gente inverter, eu já ensinei para vocês isso, as palavras de Jesus, elas são Espírito e vida, mas as palavras de Jesus também são vida para o seu Espírito. Diga, Jesus fala palavras de vida para o meu espírito. O seu espírito é o seu coração novo. Então quando você começa a repetir as palavras de Jesus, mas eu vou virar um papagaio, que seja no começo, mesmo que você não acredite naquilo que você está dizendo, comece a falar, comece a declarar o que você tem a perder.
Não é fazer um teste, é simplesmente, à medida que você fala, o seu coração vai recebendo aquilo como semente e vai reproduzir a sua fala. Logo você vai estar cheio de fé no coração, e toda vez que você abrir a sua boca, não vai sair as palavras oriundas da sua mente complicada, da sua mente conturbada, mas vai fluir de dentro de você uma promessa. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você e vão jorrar para a vida eterna. Como é que isso acontece? Quando eu coloco para dentro do meu coração palavras de Cristo, o Espírito Santo devolve através da minha boca palavras de Cristo, palavras de vida. Você quer viver isso? O que você está declarando sobre a sua própria vida? O que você está declarando sobre a sua família? O que você está declarando sobre a sua célula? O que você está declarando sobre o seu pastor? O que você está declarando sobre você mesmo? Sabe, as suas palavras são sementes, estão movendo o seu coração. A boca fala daquilo que está no coração, e o coração fica cheio daquilo que você fala. Eu quero comer figo, mas está semeando espinho. Não pode, não dá, não consegue. Toda essa questão está no poder da sua fala, daquilo que você diz, daquilo que você declara. Ah, pastor, o senhor não sabe a minha circunstância, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo, eu estou sofrendo aquilo outro. Mude a sua fala e o sofrimento vai se afastar da sua vida. Contei de manhã, não está nem no texto, estou meio atrasado no horário, mas vamos lá. Certa vez uma viúva de um profeta foi procurar o profeta Eliseu e disse para ele assim: profeta, meu pai, teu servo, profeta, morreu e deixou muitas dívidas, e eu não tenho como pagá-las, e os credores estão vindo pegar os meus filhos para levar como escravos, para que a dívida seja quitada. Eliseu olhou para aquela mulher viúva, que não tinha de onde tirar sustento. O que eu posso fazer por você? E fez uma pergunta para ela, que definiu a história da vida dela. Perguntou para ela assim: o que você tem? Essa pergunta é uma pergunta que merece meditação, reflexão. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Porque aquilo que você tem no seu coração é o que Deus vai poder multiplicar na sua vida. Se você só planta na sua vida coisas ruins, como é que Deus vai multiplicar coisas ruins para você? Então, no seu tesouro, no bom tesouro do seu coração, plante coisas boas. Você não precisa se vingar de quem fez o mal para você. O próprio Deus diz assim: minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. E quanto a mim, perdoa. Deixa aí, libera. Isso é o reino, é o poder do reino. Aquela viúva disse para Eliseu assim: tua serva só tem uma botija de azeite. O que ela tinha? Talvez você tenha um pouquinho só de azeite lá no fundo da botija do seu coração, tenha sobrado um pouco de unção do Espírito Santo que ainda está lá dentro. Aí o profeta disse para ela assim: então tá bom, não diz mais nada, antes que você fale qualquer coisa, vai nos seus vizinhos, pede quantas vasilhas você puder emprestada. Porque se o profeta perguntasse: quantas vasilhas você tem? Ela ia dizer assim: só tenho uma. Às vezes você não recebe mais, porque você não tem apetite para receber mais. Você não quer receber mais. A sua linguagem denota aquilo que você tem no seu coração. Então, Eliseu disse: vai lá e pede emprestado, quantas você puder. E ele trouxe vasilha, encheu a casa. E Eliseu disse assim: assim diz o Senhor. Quem é que diz? Se o Senhor diz, ele diz o quê? Uma palavra, não é isso? Uma promessa, uma palavra. Assim diz o Senhor: não faltará azeite enquanto houver uma vasilha para encher. E eu fico lembrando e pensando em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando diz assim: o meu Deus, olha só, a palavra da graça, Leão, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá em Cristo Jesus tudo aquilo que me for necessário. Quantas vasilhas você tem para encher? O que você tem? Deus vai multiplicar e vai suprir as suas necessidades, não de acordo com a sua riqueza. Às vezes a gente fica olhando para o natural. Eu só fico pensando naquilo que eu tenho.
naquilo que eu posso, na minha capacidade. Não, Deus quer que você olhe para Ele e creia nele, receba a palavra dele como palavra de vida, como semente que vai frutificar, e Ele vai fazer acontecer na sua vida muito mais, diga muito mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Porque você pede pela sua mente, você imagina pela sua mente, mas Deus quer levar você nessa noite, diz hoje, a um novo patamar, um novo estágio, um estágio do Espírito Santo, onde muito mais Ele vai fazer frutificar na sua vida. Plante sementes boas, porque se plantar sementes ruins, Tiago capítulo 3, versículo 6 diz assim: a língua é uma chama de fogo. A língua é o quê? Ela está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. É o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a vida numa chama ardente de destruição e desastre. Você acha que Tiago estava falando para quem? Para incrédulo? Não. Tiago estava escrevendo para a igreja e estava dizendo: irmão, cuidado da língua, porque o diabo manipula a sua língua e a sua mente, e você pode transformar a sua vida em grande destruição. A língua tem o poder da bênção e da maldição, tem o poder da vida e o poder da morte. Quando nós falamos e replicamos a palavra de Cristo, o nosso coração vai produzir frutos de fé, de vida, de provisão, de saúde e de prosperidade. Se você está comigo, diz amém. Eu disse isso a semana passada. Se você não está satisfeito com o rumo da sua vida, vira o leme. O leme é a palavra que você fala. Comece a falar diferente. E o seu navio, o seu barco, ele vai mudar de direção. Ele vai seguir na direção de um porto seguro. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: cuidado com o que você fala. Diga isso a 3 pessoas. Os meus alunos de Panorama Bíblico, de toda quarta-feira, eles fizeram um trabalho a semana passada e eles tinham que estudar, pesquisar a diferença entre palavra rema e palavra logos. Todas as duas palavras significam palavras, né, no grego, no Novo Testamento. Para resumir o assunto, eu podia chamar um de vocês para resumir esse assunto para mim aqui, hein? Ah, que beleza, hein? Deixa eu ver. Para resumir o assunto, logos é aquilo que a Bíblia ensina para você, e rema é aquele ensino que você recebeu quando ele é transformado e aplicado na sua vida. Logos é aquilo que a palavra diz e ensina, você deve se comportar como tal. Mas quando você recebe aquela palavra como rema e aquilo é aplicado à sua vida, essa palavra é o próprio poder de Deus trabalhando dentro de você. Tem algum crente aqui? Vire para quem está ao seu lado e pergunta: você é crente? Tem certeza? É? Você tem uma carinha de crente? É a carinha de crente, olha só a fisionomia de paz, fisionomia de um abençoado. Pode estar passando a dificuldade, mas está firme com Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, mistério. Jesus diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo? Tem algum crente aqui? Como é que você me chama? Para que você me chama de Senhor, se você não cumpre, não diz, não obedece, não acredita naquilo que eu estou falando? E às vezes a gente não acredita mesmo. Isso é bom demais para ser verdade. Mas em geral, quando nós fazemos isso, é porque nós olhamos para nós mesmos. E o nosso argumento, no final das contas, é: eu não mereço isso. E quando o irmão recebe, ele fica escandalizado, diz assim: fulano, todo errado. Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Versículo 47, eu lhes mostrarei. Olha, é Jesus, tá? Eu só estou lendo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
Tem algumas expressões aí, né? Jesus disse assim, eu vou mostrar para vocês como é. Primeiro, aquele que... Aquele que... Depois... Ouve o quê? Porque as palavras de Jesus são... Semente. Vem a mim. Ouve as minhas palavras e as... Fechou o ciclo. O que Deus espera de você? Que você venha a Ele. Você já veio. Você está aqui? Está aqui, eu estou vendo você aqui. Então você está aqui, você veio. Você está ouvindo a palavra? Amém. É a palavra de Cristo? Sim. O que falta agora? Colocar em ação, agir conforme ela, replicar ela na sua vida. Você ouviu? A fé vem pelo ouvir. Então comece a falar das palavras de Cristo. Saia daqui falando que você é um abençoado. Use versículos bíblicos para comprovar aquilo que você está vivendo, que você está dizendo. Mesmo que você olhe para os lados e já saia daqui e encontre ali o pneu do seu carro furado ali onde você parou, você continua sendo abençoado. Sabe, as circunstâncias não vão mudar o seu estado. Os momentos não vão mudar quem você é. E quanto mais você declarar a bênção, lá em Deuteronômio 28 diz assim, essas bênçãos, que bênçãos? Aquelas que estão escritas lá e você pode declarar. Elas te acompanharão, elas te seguirão e te alcançarão. Como é que a bênção alcança? Quando você repete ela. Mas eu repeti, não aconteceu nada, repete de novo. Mas eu já estou fazendo isso há 3 meses, faz por 3 anos. Porque uma hora essa semente vai frutificar no seu coração. E a bênção de Deus, ela não vai te surpreender. Você já está esperando por ela. Fala, declare. Então vem a mim, ouve a minha palavra, pratica. Já dá um sermão textual em 3 tópicos. Essa pessoa é comparada a quê? A um construtor que constrói a sua casa, mas que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes batem sobre a casa, ela permanece firme, porque foi bem construída. Contudo, tem um outro lado, aquele que ouve, mas não obedece. Ele é crente? É. Vai para o céu? Também. Não tem problema. Tem um monte de crente assim, ouve e não obedece. É como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, não tem alicerce, começa a colocar o tijolo em cima da terra. Quando a água bater nessa casa, o que vai acontecer? Vai cair. Mas Deus me abandonou. Não. Você pode construir a sua casa baseada na palavra de Deus. Ou você pode construir a sua casa baseada naquilo que você pensa. Você que sabe. Porque quem vai semear a terra do seu coração, no final das contas, é você mesmo. Quem tem a chave do seu coração? Você. O que entra lá? Aquilo que você quer. Aquilo que você deixa. Leão falou no começo, tem muita gente, né, que está ouvindo o que não deve, dando ouvido para quem não se preocupa, não tem compromisso e não tem responsabilidade. Ouça a palavra de Cristo, irmão. Não importa o que os outros ouvem. Essa história do vovô surdo, beleza. O Felipe me convenceu a comprar um fone, paguei caro nele. Paguei caro nele. Porque ele toca música? Não, porque eu boto ele no ouvido, ligo um modo e não escuto nada. Às vezes eu boto o fone e vou andar no shopping, está ouvindo música? Não. Só não estou ouvindo o que os outros estão falando, porque não me interessa. Eu quero saber o que os outros estão falando. A música antiga da comunidade, né? Não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. Mas quando você fica ouvindo o que falam de você, sempre incomoda, né? Então não ouve. Ouve a palavra de Cristo. É isso que vai mudar a sua vida. Você está construindo a sua casa aonde?
As águas, as dificuldades, a tempestade, os rios vão encher. Aliás, aqui no Jardim Catarina a gente entende perfeitamente de rio encher, mas o rio enche sobre a casa de todo mundo. Quando vem chuva e vento, chove e venta para todo mundo. Mas a sua casa foi construída numa rocha, porque você veio, porque você ouviu e porque você praticou. A sua casa não vai cair, a sua família não vai cair, você não vai desmoronar. Deus, Ele é contigo. Diz amém. Amém. Irmãos, não são os fortes que resistem, mas aqueles que, mesmo sendo fracos, sem educação, sem recursos, sem cultura, mas constroem as suas casas e seus alicerces na rocha. Me lembro de uma história de uma senhora que vendia bolinho, salgadinho, bolinho de aipim, coxinha, risole, e ela vendia na porta de uma grande empresa, de um prédio muito grande, e ela ficava ali vendendo para os funcionários e para as pessoas que entravam naquele conglomerado. E um dia ela estava ali vendendo o salgado e um senhor de terno parou perto dela e perguntou assim: quanto custa o bolinho? E ela falou o preço. Aí olhou para o prédio assim e disse fez um comentário, né? Disse: puxa, a pessoa que é dona disso tudo aqui deve ser uma pessoa muito feliz. Pois ela estava falando com o dono. E ele disse para ela assim: acredita em mim. Não é não. Não é não. Sabe, não são os poderosos, os ricos, os cultos que permanecem de pé, mas são os crentes, aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Isso é para todo crente? Não, irmão. Porque tem crente que insiste em construir a casa sobre a areia. Ele é crente, mas se vier a tempestade, a casa cai. Quem constrói a sua história é você. Diga: sou eu. Vamos concluir então, 9:36. Lucas capítulo 2, versículo 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre elas, meditava sobre elas. Esse texto fala do nascimento de Jesus. E Maria recebeu palavras ali dos anjos, de Gabriel, de uma milícia de anjos, uma multidão de anjos, de pastores, de reis magos, e ela ouviu coisas fantásticas. E todas as coisas que ela ouviu, ela guardou aonde? No seu coração, porque o seu coração precisaria frutificar para suportar a vida e o ministério que essa mulher teria, de ser a mãe do Salvador, de sofrer junto, de chorar junto, de ficar viúva cedo. Mas ela guardava essas palavras aonde? No seu coração. Onde é que você está guardando as palavras? Às vezes você recebe uma palavra, uma promessa, que Deus vai fazer alguma coisa extraordinária na sua vida, ou nem tão extraordinária assim, talvez aos seus olhos, mas muito extraordinário aos olhos dos outros, e você permite que o diabo vá lá e roube essa semente, como aquele pássaro que faz, antes dela frutificar. Vamos supor que você receba uma palavra, você vai ser levantado como um líder de célula. E você recebe aquela palavra e fica até feliz com aquilo, mas daqui a pouco o diabo vai e tira aquela palavra do seu coração, porque você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, assim: mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, não dá para mim. Aí às vezes até tenta, mas é sufocado por dificuldade. Aí precisa que uma nova palavra seja dita e uma outra palavra seja liberada. Irmão, você pode desfrutar da bênção de Deus na primeira vez que Ele falou com você. Se Ele falou, acredite e vá em frente. Coloca em prática aquilo que Ele colocou no seu caminho. Ele vai abrir a porta para você. Vai abrir, vai abrir. Isso não tem nada a ver com a sua capacidade. Isso tem a ver com o poder dEle, que se manifesta através da fé no seu coração. Mas a fé do seu coração só vai se manifestar quando você colocar palavras boas lá dentro. Por isso Maria fazia o quê? Guardava essas palavras no seu coração e refletia sobre elas. Salmo 45, versículo 1. Salmo dos filhos de Corá, antes que eu seja interpelado de novo. Esse salmo parece muito com Davi, né?
com o coração vibrando de boas palavras. Sabe qual é a minha oração? É que você saia daqui nessa noite com o seu coração vibrando de quê? Boas palavras. E antes que o inimigo consiga roubar uma dessas palavras do seu coração, a minha oração é que ela brote. Mas não em terra rasa, que quando vier dificuldade, terra rasa assim, é quando você sair ali fora e estiver chamando o Uber, e o Uber não vem, você fica zangado porque cancelou, e você, que adianta vir para a igreja? Nem o Uber atende. Aí é terra rasa, você saiu feliz, mas já chegou ali fora e ficou triste. A minha oração é que o seu coração vibre com essas palavras, que elas cresçam, e você não permita que elas sejam sufocadas pelos espinhos das circunstâncias, dos problemas e das lutas, porque espinhos vêm sobre todos nós. Mas o meu desejo é que o seu coração saia daqui ao receber essas palavras e frutifique como terra boa, 30, 60 e 100, por cada unidade de semente que você recebeu. Toma posse delas, age conforme elas. Então o salmista diz, com o coração vibrando de boas palavras. O que você faz quando o seu coração está cheio de boas palavras? Ele diz ali assim, recito os meus versos em honra do rei. Quando o seu coração está cheio de boas palavras, você vai recitar, você vai declarar, você vai falar de palavras boas, palavras que glorifiquem ao rei. Aí a sua vida começa a mudar. Desde quando me levanto até eu me deitar, do quê? Da bondade de Deus, porque o seu coração está vibrando de coisas boas, você vai falar e vai cantar o quê? Coisas, sabe o que? Meu Deus, que desânimo. Você nunca vai ter além daquilo que você crê, e nunca vai desfrutar além daquilo que você fala. Vibrando de palavras boas, eu recito os meus versos em honra ao rei. Sabe por que as coisas vão mudar para a sua vida? Vamos ler o finalzinho ali, o que diz? Seja a minha língua como... Vamos transformar a pena, que é meio antigo, né? Pena é meio antigo, vamos transformar em caneta. Que a sua língua, diga que a minha língua seja como caneta de um hábil escritor. Sabe onde é que esse escritor, que é você, está escrevendo? Na tábua do seu. Você tem o poder de escrever a sua história. Se você repetir as palavras de Cristo, você vai permitir que Cristo reescreva a sua história, e a sua vida vai mudar. Mas se você continuar a escrever a história de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você vê, de acordo com aquilo que você ouve, de acordo com aquilo que você presencia, você nunca vai ter além daquilo que você já tem. Você está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Você está escrevendo, a caneta é a língua. Qual é a caneta? Eu não sei o que você fala em casa. O que você diz para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. Aquilo que você diz para você mesmo. Isso que você continua falando é a sua história que você está escrevendo na tábua do seu coração. Mude a sua fala. Faça como o salmista, com o coração vibrando de boas palavras. Um coração vibra quando recebe boas palavras. Recite os versos em honra do rei. Que seja a sua língua como uma caneta de um hábil escritor. Sua língua escreverá a palavra de Deus na tábua do seu coração. Por isso o salmista diz, escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Aquilo que você fala, você está colocando na tábua do seu coração. Quando você declara as palavras de Cristo, você está escrevendo as palavras dele na tábua do seu coração. E quando você abrir a sua boca, você vai repetir as palavras de Deus. Elas vão fluir através de você. Quem está comigo diz amém? Fica de pé então em nome do Senhor Jesus.